né, que é a vibração dos órgãos, das cordas, é que produz o time. Então, realmente tem a ver com essa dimensão vibrátil dos nossos órgãos de sentido, né, do nosso corpo, com aquela que não é a percepção, que produz a sensação, né. Então, o que acontece? Esse grito, eu não pude fazer nada com ele depois, mas ele foi parar lá no canto 8 anos depois, e aquela voz tinha um timbre de uma tal doçura. Você vê, quando eu cantei até hoje, tinha uma coisa afetiva da memória da língua brasileira que não estava existindo. E que de repente furou o gesso, porque o gesso, a gente usa as nossas defesas por uma questão de certeza mesmo da vida para sobreviver. Mas quando você já está podendo reativar o que teve de ficar encapsulado, a defesa começa a apertar. Naquele momento, algo daquele germe já podia voltar a germinar. E aí a língua francesa, que fica na França, passou a ser apertada. Né? Então, eu estou falando disso para a gente voltar na história do no place e do desaba. É muito diferente uma palavra na tua língua e uma palavra na outra língua, por mais que você conheça outra língua. Tanto que hoje em dia, eu não escrevo em francês, de jeito nenhum. Por quê? Porque eu percebi, agora que eu conquistei muito mais o português, estou conquistando cada vez mais, estou me livrando cada vez mais dessa história, a gente nunca se livra totalmente, mas o trabalho é esse, né? Eu percebi que quando eu escrevo em francês, é como quando você lê sem óculos, você precisa de óculos, e você lê mais ou menos, você se situa mais ou menos no texto. Então, o francês, como é muito mais achatado de camadas e camadas de memória corporal, então as palavras elas são mais vagas para dizer a sensação. Claro que os conteúdos das palavras são vários, mas a relação das palavras com a sensação é vaga. Enquanto que eu passo o português na mesma hora, como se tivesse botado o óculos no grau certo. Aí você começa a achar as palavras com muito mais tesão e facilidade, né? Teve uma coisa interessante, quando a gente, na verdade, a gente começou a associação com a ideia do nômade, porque nós dois estávamos vivendo uma situação de sensação também muito próxima a isso. Aí, tem uma palavra que em inglês e português é igual, de certa maneira, né? Mas é língua latina e inglês. Aí, nós viemos para cá, mais ou menos assim, Cris estava vivendo mais fora, eu estava tentando também um pouco aqui, um pouco lá, e aí a gente descobriu que tinha uma companhia, já existe essa companhia, que é a Companhia Corpus Nômades, que é de um conhecido nosso, é o João Andreas. E a gente falou, nossa, mas que super, que chato, né? Até parece estar se apropriando, copiando, ou porque, sei lá, qualquer coisa passar, ou misturar e tal. E o nosso texto, que era de abertura, que esse a gente preservou lá, mesmo sendo usado, a gente preservou, tinha passado um pouco dessa ideia de nomadismo, passava por non place. E foi um ajuste bem assim, sabe, um acolchamento para poder continuar, porque precisava assim, botar a roda para girar, porque a gente estava jogando o nome super rápido, para fazer essa coisa, de alguma maneira, ganhar um pouco de ar, de vida, para a gente repensar. E aí, por conta das nossas experiências, assim, de tudo que gerou esse projeto, foi muito por essas experiências da vivência artística, pelo fato da gente ter experienciado mesmo, né? A criação antes do projeto, ter vivido, nossa, mas realmente isso tem uma importância, isso a gente quer. Numa dessas residências da gente, que surgiu esse jogo, essa palavra veio, né? Desaba. Que foi no dia de manhã, a gente sentou e conversou, em função de coisas que tinham ocorrido. E o sentido que ela foi fazendo foi exatamente como você foi descrevendo assim, para nós e para o entorno dela. Quer dizer, a vibração dela também produziu muito mais interrelações do que o que estava antes, mas a gente precisou, parecer que
muito bacana ver o processo e a gente aceitar essas mudanças, né? Eu acho que tem uma frase do Foucault que eu gosto bastante, que fala assim: não me pergunte quem eu sou e nem me peça para permanecer o mesmo. E eu acho isso fabuloso, porque na verdade, se você, né, fica se perguntando, querendo se definir de uma maneira fixa, que é essa crise de identidade que você colocou da sociedade, né, ocidental, você tem que então se definir e né, dizer quem você é. Até mesmo para te controlar, ou não sei, enfim. E mudar, né, você realmente ter essa... não funciona mais. Funcionava. Né, agora não funciona. Né, ter essa agilidade, foi bem interessante. Isso é um exemplo de como o artista e o criador da evidência, desses digitais, dos projetos, isso, acho que é experiência de todos vocês, tende a nos levar a sair dessa conexão e fazer coisas de mentirinha para poder estar grande e poder entrar em conexão. Só que é tantas horas do nosso tempo, mas tantas, que rouba muito de energia dessa conexão e da criação. Isso faz parte da relação do capital com a criação hoje. E até, por outro lado, é maravilhoso que o governo Lula, abrindo todos esses digitais, ele está tentando mexer na lei maneira, não fique tudo na mão do departamento de marketing, não sei o quê. Mas é muito complexo e muito barra pesada, né? O que está acontecendo, né? Fala. Quando você falou pensar criar para dar conta do presente, ou pensar criar para se proteger das incertezas, eu não percebi como uma coisa sendo boa, não, né? Quer dizer, é assim que é, às vezes a gente tem que se proteger e às vezes a gente dá mais conta das coisas como as coisas são. Se assim fosse, não tiver um lado aí negativo ou covarde, tem a ver com o que você fala na sua política da refletinagem, de partir da fragilidade e da vulnerabilidade? Porque se dá conta do presente, você tem que se instalar nesse vazio que você coloca, porque é uma experiência que está sendo atravessada por alguma coisa da vida política da vida, de outro lugar, você está no meio, você está compartilhando, você está sendo afetado por algo que produz sensações, certos tipos de sensações que você tem que dar conta daquilo, não é necessariamente sensação de opressão, peguei muito exemplo de opressão, às vezes você está sacando uma coisa que é difusa, né? É difuso, que é mais as experiências de tensão mas não é só, você saca uma coisa, claro, a palavra ímpar, ela tem que chamar atenção. Por que surgiu a palavra ímpar? Por essas dificuldades de viver essas relações. E ao mesmo tempo a gente está começando, eu acho, um capítulo novo, um negócio bem interessante, que teve feminismo, depois teve a gaysificação generalizada, agora está começando um capítulo interessante, mas totalmente sem nome. Então, tem uma coisa difícil e tem uma coisa interessante, que não tem nome. Então assim, quando acontece isso, enquanto você não dá conta, você fica num estado de angústia, de vazio, fica uma coisa que você fica meio... Você deixa de estar situado. Mas você estava falando de fragilidade. Acho que é isso, mas acho que ainda tem mais uma coisa que você falava também, vulnerabilidade. Mas de toda a herança judaico-cristã que quase nos obriga